Oi, eu sou Maria Lígia Klockner, eu trabalho na Booking, como ele falou, há 4 anos. Eu sou senior designer lá agora e quando eu, mais ou menos em 1994, eu me mudei para Floripa, então eu era bem novinha, eu me considero de lá praticamente. Ah, Floripa? Tá em peso aqui, então, tô em casa. Em 2014, eu recebi um e-mail da Booking.com me convidando para participar do processo seletivo deles. E essa foi a primeira foto que eu tirei lá. Me apaixonei pela cidade e, sinceramente, vai ser muito difícil eu sair de lá agora, mesmo com a maravilhosidade que é Floripa, por causa dessa coisa feia que é Amsterdã aí. A Booking.com tem a sede em Amsterdã, é uma empresa holandesa, na verdade. Hoje ela foi comprada por um grupo americano. O QG é aquele prédio lá do fundo, que é o prédio que eu trabalho desde que eu me mudei para lá. Mas hoje a gente já está espalhado, o TI já está espalhado em mais de 7 prédios na cidade. Só para vocês terem uma noção em números de como a Booking é grande, a gente está presente em mais de 220 países e regiões. E a gente suporta mais de 43 idiomas no site. E a complexidade de culturas é um desafio absurdo para fazer design, para fazer a experiência do usuário. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Como que a gente consegue utilizar uma ferramenta nova, que é Machine Learning e inteligência artificial, como uma ferramenta para chegar mais perto dos nossos usuários, assim como a gente faz testes qualitativos, etc. E aí eu começo falando sobre empatia. A gente escuta muito sobre empatia, hoje eu escutei muitas palestras falando sobre isso, então eu não vou gastar muito desse tempo precioso explicando o que é empatia, porque eu acho que faz parte do DNA, do nosso DNA, da nossa profissão. Mas eu gosto muito de usar essa história que, eu não sei quem é que aqui já viu Hannibal, o seriado. Bastante gente, eu estou feliz, que é um seriado muito bom. Apesar do canibalismo, que eu não vou falar sobre isso aqui, esse personagem chama Will Graham e ele tem um superpoder de empatia. Ele trabalha para um departamento do FBI que investiga serial killers e, diferente de outros assassinos, os serial killers têm todo um propósito por trás das mortes, do jeito que eles matam as pessoas. Tá bem mórbido essa conversa, né? Mas o interessante é que esse personagem, ele chega na cena de um crime, ele fecha os olhos e ele consegue se colocar completamente no lugar do assassino. Ele sente o que o assassino sente, as dores, todo aquele terror e todo aquele distúrbio e perturbação que o assassino sente. Enquanto eu estava assistindo, a palavra que eles usam para indicar o que os assassinos fazem é design. Eles falam que os assassinos têm um design por trás das mortes. E eu fiquei imaginando como seria foda como um X sentar na minha mesa na Booking, fechar o meu olho e conseguir imaginar como que os nossos usuários sentem, o que eles estão pensando, quais são os problemas que eles estão passando, sem ter que necessariamente ir até eles e perguntar e todo aquele processo que a gente conhece tão bem. Então, empatia é pacientemente e sinceramente se colocar no lugar de outra pessoa. E a parte que eu mais gosto desse quote é o final, que fala que é algo que a gente não aprende na escola, mas que a gente cultiva uma vida inteira. E a gente cultiva isso com vários tipos de coisas diferentes, testes qualitativos, etnográficos, testes de usabilidade, surveys. Isso tudo a gente faz já no nosso dia a dia. Mas tem uma coisa que a gente não usa muito e que é muito importante, que também nos ajuda a chegar perto dos nossos usuários, que é Machine Learning. Machine Learning, e eu acredito que essa dificuldade, essa barreira que a gente tem de usar Machine Learning tem muito a ver com a nossa profissão e do jeito que eu, pelo menos, não fiz design para fazer conta matemática. Não sei vocês. Mas a grande complexidade de dados e a grande complexidade que a inteligência artificial traz acaba sendo uma barreira para a gente utilizar isso como ferramenta. Mas um pouquinho mais sobre Machine Learning, então. É uma aplicação da inteligência artificial para desenvolver sistemas a habilidade de automaticamente aprender e melhorar pela experiência sem ser explicitamente programado. Então, os programadores normalmente falam, então, se o usuário faz isso, você vai me dar esse resultado. E o Machine Learning, eles têm um algoritmo que faz com que a máquina consiga fazer esse processo sozinha e determinar um resultado sozinha a partir de repetição. Eu gosto de explicar um pouco como funciona modelos de Machine Learning e eu acho que a grande coisa que eu quero que vocês saiam daqui hoje para entender, uma das coisas dos meus objetivos é desmistificar essa complexidade de Machine Learning. Né? E eu tenho alguns exemplos aqui, que eu tenho certeza que pelo menos um vocês usam, que utilizam Machine Learning
no seu core. Então, o Spotify, obviamente, é um exemplo. Eles recomendam não só músicas e artistas, como playlists. Temos o Netflix, que também é um exemplo clássico, baseado na sua navegação, o quanto que você assiste só mais aquele um episódio daquele seriado, os horários que você assiste, tudo isso eles conseguem recomendar e também mostrar a porcentagem de relevância, não sei se dá para ver, mas vocês provavelmente já viram no aplicativo, que aquele seriado ou filme tem em relação aos seus gostos e às coisas que você já assistiu. Temos... Opa! Spoiler. Temos coisas mais complexas, a gente ouviu hoje também uma palestra falando sobre os carros automatizados, que aprendem também por repetição, de horas e horas de trânsito e horas de humanos dirigindo e batendo e desviando, e aquele caos que é o trânsito, para conseguir, então, dirigir sozinho. É claro que não é perfeito, né, como a gente já viu que aconteceu ano passado, mas é assim que eles aprendem. Opa, esse clicker tá louco. Enfim, bom, tudo que eu mostrei, eu acho que só estou atrapalhando no meu grande objetivo de desmitificar machine learning, porque são coisas extremamente complexas, que é difícil da gente entender como é que funciona. E esse é o motivo pelo qual isso acontece. E aí, por isso, eu gosto de usar uma metáfora bem simples, que explica que, basicamente, machine learning, a máquina aprende como um ser inteligente aprende. Então, vamos imaginar aqui que agora que o ET chega ali e pergunta para a gente sobre coisas da Terra e ele quer entender como a Terra funciona. A gente mostra, então, uma maçã. A gente quer explicar para o ET como é uma maçã. Mostra uma maçã e fala, ET, isso aqui é uma maçã. A gente mostra outras frutas que não são maçã e fala, isso não é uma maçã. E mostra uma diferente, com uma cor diferente, um gosto diferente. E acho que vocês entenderam, né? À medida que a gente vai mostrando, o ET sozinho vai conseguir identificar o que é uma maçã e o que não é uma maçã. E é assim que a máquina aprende. É bem simples. A gente mostra vários sets de dados, que são as frutas. Dentro dessas frutas, o ET identificou padrões, que pode ser a cor, a textura, o formato, o gosto. E algumas desses padrões têm mais peso do que outros, né? Por exemplo, nesse caso, como a banana ali ela tem outro formato, o formato tem um peso bastante importante na identificação dessa fruta. E o nome que a gente dá seria maçã. Em termos de data science, os dados que a gente deu, as frutas, são chamados de training set. Os padrões que a gente encontra para filtrar essas frutas são features, que é confuso, porque a gente conhece features de outra maneira, né? Então, normalmente as conversas com data scientists são bem malucas. E o nome que a gente dá para isso é label. No mundo da Booking.com, por exemplo, eu trabalhando com os data scientists, o training set é toda vez que um usuário entra no site faz alguma coisa. Então, ele entra de uma plataforma específica, ele vai lá, reserva um hotel ou não. Esses são os dados que a gente alimenta a máquina. Então, a máquina procura padrões no comportamento do usuário, da navegação, para então determinar alguma coisa que a gente quer saber, como, por exemplo, flexibilidade em datas. Pode ser alguma coisa que a gente queira saber para personalizar a experiência do usuário. E a gente tem diferentes tipos de modelos que podem nos responder perguntas diferentes. Uma delas é, por exemplo, sim ou não. Isso é uma maçã? Aí ele responde sim ou não. No mundo da Booking, por exemplo, a gente pode perguntar para a máquina, esse usuário é flexível em datas? Sim ou não? E esse modelo de classificação é chamado de binomial. Modelo multinomial, esse nome, né, enfim, ele escolhe, através de uma lista, qual que é deles que se aplica. Então, isso é uma maçã, um pêssego ou uma banana, que aí ele responde que é uma maçã. No mundo da Booking, de novo, para a gente trazer o contexto real, esse usuário ele é mais sensível em preço, localização ou em qualidade da propriedade que ele está procurando. E aí a máquina nos responde preço. E temos os de recomendação, que são bastante famosos, como os modelos que eu mostrei do Netflix, que é baseado naquela maçã, aqui são as outras maçãs que você também se interessa. E no Booking, baseado num destino que você está buscando, um outro que a gente pode recomendar para você. E isso, para vocês terem um gostinho de como é o impacto do designer nesse processo, pode acontecer de várias maneiras diferentes. Parece muito simples eu mostrando aqui, mas, por exemplo, se um usuário está em Londres e ele acabou de reservar um hotel em Paris, mas ele volta no site, por exemplo, faria sentido a gente recomendar Amsterdã, porque é perto, é um triângulo, são cidades parecidas, históricas, na Europa. Mas, por exemplo, se um brasileiro está buscando por Nova York agora que o dólar está um absurdo, a gente não vai... talvez faça sentido a gente recomendar para eles para ficar
no Brooklyn, porque ninguém vai para Nova York para ficar 2 dias. Então, é uma viagem cara que pode ser que esse bairro seja tão legal quanto ficar na ilha, mas seja um pouco mais em conta. Então, esse é o tipo de coisa que o designer ajuda a determinar o que a gente pode mudar na interface depois que o Data Scientist resolve nos dar algum tipo de classificação. Eu vou mostrar um exemplo no final para vocês de como a gente aplica isso na Booking. A gente pode responder várias perguntas com Machine Learning, por exemplo, prever um fato sobre o futuro. Então, se a gente consegue determinar lugares que os nossos usuários vão depois do Rio de Janeiro, por exemplo, e Machine Learning consegue nos ajudar com isso. Também entender um fato sobre o presente e dizer quais são as datas que os visitantes que estão entrando agora provavelmente vão viajar. E automatizar tasks humanas, né, como detecção de fraude e taguear fotos, que são coisas que a gente já viu bastante que o Google faz também. E o que isso tem a ver com a gente? Né? Eu estou aqui numa conferência de X falando sobre modelos de Machine Learning. E eu começo falando sobre isso porque eu vejo, não sei se vocês já viram aquele vídeo que o Norman fala sobre o usuário de experiência completo e como que, na verdade, não tem a ver com aquele aplicativo que você está fazendo, mas com todo o entorno do usuário. E é isso que eu gosto muito dessa história do Walt Disney, que, para mim, o único completo User Experience Designer foi o Walt Disney, porque ele conseguiu construir um controle completo sobre a experiência do usuário. E eu gosto muito de uma história que eu escutei sobre a Disney, que muitos anos depois que o Walt Disney morreu, o menininho estava na Disney e estava com a família dele e ele ganhou um Mickey de presente. Durante a parada em que os personagens passam na Disney, um carrinho de comida atropelou o Mickey do menino. E foi devastador, né? Você está na Disney, ganhou um presente, você é uma criança e seu brinquedo preferido morreu, atropelado. Enfim, aí o funcionário que estava cuidando do carrinho pegou o Mickey e falou que ia levar ele para o hospital. E conversou com a família, descobriu que eles iam ficar num hotel da Disney e disse para eles não se preocupar, que ele ia levar o Mickey de volta depois do hospital. Quando eles chegaram no hotel, eles bateram na porta e tinha o funcionário com outra pessoa vestida de médico. E esse médico deu um diagnóstico para a criança e falou, olha, seu Mickey passou por uma cirurgia muito complicada. Ele quase não aguentou, mas ele é muito forte. Seu amiguinho é muito forte e agora ele está como novo. Então, você não precisa se preocupar. E é claro que eles tinham um Mickey novo para a criança. E, para mim, essa história é fantástica, porque mostra a personalização na forma mais pura que existe, certo? Porque isso faz parte da cultura da empresa. O Walt Disney já tinha morrido. Ninguém falou para aquele funcionário fazer toda essa história com a criança. E isso é a experiência que eu falo que é a experiência do usuário completa. Né? É uma coisa que vai muito além do necessário, vai muito além daquele aplicativo, ou daquela interface, ou daquele momento que está acontecendo. E a Disney não está parando, né? Eles estão usando agora também as pulseirinhas de Magic Band, que são pulseiras que servem como a chave do seu quarto de hotel, se você está ficando num hotel Disney, mas também serve como o ingresso do parque, e por trás dos panos eles também conseguem ver quais são os lugares do parque que tem mais pessoas para enviar mais funcionários lá para dar uma ajudada. E tudo isso que eu estou falando, falei um pouquinho sobre Machine Learning, falei um pouquinho sobre o X. O que une essas duas coisas, além, claro, da empatia, que a gente já falou um pouquinho, são os padrões. Padrões que a gente encontra de maneiras diferentes. Quando nós como designers, vamos fazer uma pesquisa qualitativa e a gente procura, a gente tenta fazer uma persona ou uma jornada do usuário, a gente tenta procurar padrões de comportamento dentro daquela navegação, ou dentro daquele uso, ou dentro daquela maneira como o usuário está fazendo, para então classificar essas pessoas. Podem ser como personas ou como a jornada do usuário, mas tudo se define em padrões. A gente fica observando até encontrar os padrões para conseguir encaixar essas pessoas aonde a gente acha que elas devem ficar. Os data scientists fazem a mesma coisa com padrões. Eles tentam entender, imagina cada bolinha dessa como um comportamento de usuário que aconteceu no site da Booking.com. Um filtro que os usuários usaram, ou uma data específica que eles buscaram. Dentro dessas bolinhas, eles conseguem identificar clusters de classificação, que é aqueles modelos que eu expliquei antes, baseado naqueles features, que são os padrões de comportamento, para então classificar essas pessoas como um comportamento específico, como, por exemplo, eu falei antes, flexível em datas. Dentro da Booking, eu trabalho num time que se chama Search Experience. A gente trabalha, desde que eu entrei na Booking, eu trabalho com recomendação, com Data Scientists,
E agora a gente está trabalhando mais no produto de busca, né? Então, não só a Search Box, mas também tudo que existe na experiência de busca que é personalizado para o usuário. Então, datas, destinos, propriedades, tudo que a gente pode tentar encaixar nesse sistema. E a grande pegada de como a gente resolveu mudar a maneira como as coisas funcionavam, mesmo dentro da Booking.com, é trabalhar junto, os data scientists e os designers. E a maneira como a gente encontrou para fazer isso é conversando sobre problemas de usuário. Então, só para vocês entenderem como acontecia antes, e aconteceu comigo em times antigos, os data scientists vinham e falavam, olha, eu acho que a gente devia fazer um modelo de machine learning que nos diga tal coisa. E aquilo nunca tinha sido discutido com designers, nunca tinha sido discutido com ninguém para entender se aquilo realmente era um problema. Aquilo era basicamente matemática. Pode até ser que seja um problema, mas a gente não estava identificando dessa maneira. E aí o que acontecia é que eles nos davam aquilo pronto, eu não fazia ideia de como aquilo tinha sido resolvido, que tipo de padrões que eles estavam encontrando naquele comportamento, e a gente, designer, falava, beleza, então vamos tentar encaixar isso aqui na interface. E isso acaba, ao invés de ajudar os usuários e mostrar coisas relevantes e personalizar, que seria o grande intuito da inteligência artificial, acabava só adicionando mais ruído no site, porque a gente estava tentando encaixar essas peças que, na verdade, não necessariamente estavam resolvendo um problema. Então, o que a gente fez foi a gente começou a ter reuniões de brainstorm, basicamente, no qual a gente não trazia nenhum tipo de execução, nenhum tipo de produto pronto, e a gente apenas conversava sobre problemas de usuário que tinha sido identificado em alguma pesquisa ou alguma coisa que a gente presenciou nós mesmos quando a gente foi viajar, e aí a gente tentava resolver esse problema. E como prometido, que eu falei para vocês, um dos problemas que a gente tinha, que a gente conseguiu resolver em conjunto, ok. É a recomendação de datas. Então, quando você viaja para algum lugar, você é totalmente flexível em datas, então você ou vai escolher um preço melhor, ou você quer um hotel específico, ou você não é flexível nem um pouco, como, por exemplo, pessoas que viajam a trabalho, né? Então, aqui na conferência, quem veio e procurou um hotel, provavelmente você procurou hotéis especificamente para essas datas. Ou você ainda não sabe direito, você tem uma data, mas talvez tenha aquela coisinha que pode te ajudar a mudar. E a gente tentou, então, esse aqui é o site mobile da Booking, de alguns anos atrás, mas a gente estava tentando encaixar essa recomendação de datas que têm preços melhores para os nossos usuários. Quando a gente tentou mostrar isso para todo mundo, foi um completo desastre. A gente quase teve que parar, a gente usa muito taxa B, a gente quase teve que parar esse experimento antes da hora, de tão ruim que ele foi em conversão. Quando a gente começou a conversar sobre o problema do usuário, que é o problema de datas flexíveis, de datas que podem ou não serem mudadas, a gente entendeu que talvez a gente precisasse da ajuda de data scientists para classificar usuários que podiam ser flexíveis em datas. Quando a gente conseguiu esse modelo, a gente mostrou essa caixa só para quem realmente era flexível, e quem não era, a gente não mostrava essa caixa. E isso foi muito positivo em conversão. Então, esse extremo mostrou como a relevância na hora certa da user journey, que também a gente não mostrou isso lá em cima, a gente mostrou isso depois de um certo momento, quando os usuários já viram que está muito caro, então eu realmente tenho que trocar as minhas datas. E, então, foi um trabalho em conjunto com vários tipos de práticas diferentes para a gente chegar num resultado positivo, que foi positivo para Booking, né, claro, porque foi conversão, mas que também foi positivo para os nossos usuários, porque a gente não estava tentando empurrar algo que eles não estavam interessados em ver. E aí volto para a empatia. Né? Então, a cola, acho que o que a gente tem em comum com os cientistas de dados são os padrões, mas o que a gente tem que fazer como designers é trazer a empatia. Acho que o futuro é a inteligência artificial, a gente está vendo que a maioria das coisas que estão aparecendo por aí são relacionadas à inteligência artificial, mas nós designers precisamos trazer a empatia que a gente tanto busca, que a gente tanto treina, para a forma que é o caos humano, né? Que é aquela coisa do trânsito que a gente estava falando dos carros automatizados. O caos humano para a maneira regrada que as máquinas pensam, que as máquinas funcionam. É isso, obrigada. Não tem som. Vamos às perguntas, então, para a Maria Lígia. Ainda nem esgotou o tempo regulamentar, mas pode já botar para os 5 minutos.
Quem tem pergunta? Ninguém? Olá. Olá. Sobre os padrões de comportamento que você passa, como são? Quais são Onde é que você está? Não estou vendo. Ah, oi. as métricas? Quais são os pontos que você passa? Os Os padrões de comportamento. Como que eles são construídos? Então, os padrões de comportamento são duas coisas. Existem os padrões de comportamento que eu expliquei dos modelos de machine learning. É isso que você está perguntando? Tá. Então, a gente sempre tem uns básicos, que são as features básicas. Que, por exemplo, quando um usuário acabou de entrar no site, a gente não tem nada sobre ele, ele nunca usou, não tem nada no cookie, ele não está logado, a gente só sabe o IP, o destino que ele está buscando, esse tipo de coisa. Então, essas são as features básicas que a gente usa em praticamente todos os modelos de machine learning. Depois disso, são determinados padrões de comportamento que são relevantes para o que a gente está tentando buscar. Então, por exemplo, flexíveis em datas, a gente pesquisou se a pessoa está viajando a negócios, e aí a gente tem uma maneira de descobrir isso pela caixa de busca, já é uma chance maior que aquela pessoa não é flexível, entendeu? Então, dependendo do modelo de machine learning, então, do que a gente está tentando descobrir, a gente tem features diferentes para conseguir identificar esses usuários. Pode falar? Oi. 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 Eu queria que você falasse um pouco sobre machine learning em multiplataformas. Porque o Booking, na verdade, é uma plataforma única, né? Mas quando você pensa no futuro que vai ser o multiplataformas, como é que a gente vai enxergar o machine learning dentro disso? Multiplataformas, você diz de devices. De devices. A Booking hoje, na verdade, tem todas as plataformas do mundo, eu acho. A gente está... É um grande desafio. A tecnologia está chegando cada vez mais próxima da gente conseguir identificar, através de plataformas, o que a pessoa está fazendo. Mas, sem dúvida, é um dos maiores desafios para machine learning, porque a gente perde muito com isso, né? Mas, se você está logado, a gente já consegue saber, baseado no seu comportamento anterior, o seu histórico de busca, o seu histórico de reservas. Mas é um desafio bem grande. Respondi a tua pergunta? Olá. Aqui. Gente, isso é tipo procurar o óleo. Aqui? Oi. Oi. Na verdade, só uma dúvida. Você explicou um pouquinho sobre como funciona o modelo do machine learning, né? Uhum. Pelo que eu entendi, é uma série de valores e alguns conjuntos de definições de correto e errado. E isso define um resultado, uma diferenciação. Sim. É mais um conjunto de pesos, tá? Não é bem sim ou não, é um pouco mais pesos. Tá, então seria um modelo float. Isso. Vocês já chegaram a encontrar algum tipo de, digamos, paradoxo no meio disso? Porque se ele se aprende como um ser humano, vai ter uma hora onde ele vai chegar num dilema moral. Vocês já encontraram algum dilema desse tipo? Moral? Não moral, claro, né? Mas algum dilema onde os dois valores não consigam chegar a um acordo. Então, nenhum modelo de machine learning é perfeito. Uhum. Por isso que eu acho que também os carros automatizados, eventualmente a gente vai acabar escutando alguma coisa que acontece. O motivo pelo qual não é perfeito, na verdade, é quase que por design. Se você tem um modelo perfeito, aquela pessoa nunca vai conseguir sair daquele cluster lá, naquele gráfico. E uma pessoa, na verdade, é caótica, como eu falei, né? Hoje você está buscando férias com sua família, amanhã você está buscando com o seu parceiro e você, entendeu? Você pode mudar essa persona múltiplas vezes. Então, se a gente coloca você numa caixinha, na verdade, isso é ruim, não é uma coisa boa. Por isso que os modelos de machine learning, eles têm um overlap. E aí, é um pouco mais difícil de achar esses paradoxos. Eu não lembro de nenhum paradoxo ao termo, porque seria uma coisa bem extrema, que a gente estaria buscando coisas completamente diferentes. Mas como os modelos não são completamente perfeitos, pode acontecer que você não é flexível em datas, mas você viu aquela caixa ali, entendeu? Então, pode acontecer. Agora, ao ponto de ser algo assim prejudicial, eu acho que eu nunca vi, não. Ou não lembro. Oi, tudo bom? Oi. Você pode comentar um pouquinho o impacto do GDPR lá para vocês? Obrigado. Eu acho que a minha caixa de e-mail encheu já de tanto... Em 34 segundos? Nossa, tá. Tá. A gente está, bom, como toda empresa, estamos trabalhando que nem maluco para isso. Já fizemos vários treinamentos, já estamos indo atrás para tentar ser o mais transparente possível. O Booking sempre foi, a gente não faz nada, a gente busca muito mais a ver com o seu login, que já é uma coisa que quando você entra, a gente já sabe, né?
A gente não usa nenhum tipo de informação externa. Então, é mais agora a questão de ser transparente, certo? A gente tem que ser transparente do que está acontecendo. Mas Palmas para Maria Lígia. Muito obrigado. Continuem o papo, né? Porque não sei se satisfez ali a... Sim.